Caríssimos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria nós nos encontramos hoje aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, nesta abertura do tríduo, preparando a festa do Sagrado Coração de Jesus, que tem como tema muito sugestivo, que nós conhecemos muito bem, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu acredito que todos nós cristãos trabalhamos isso em nós constantemente, para que os nossos corações, o coração de cada um de nós, se assemelhe ao coração de Jesus. Quando nós falamos de coração, nós falamos da pessoa, de gestos, de atitudes, de maneira de ser, sensibilidade, maneira de agir. Então nós estamos falando de tudo isso. Quando se fala do coração de Jesus, nós falamos de Jesus na sua totalidade. Aquele Jesus que era humilde, aquele Jesus acolhedor, aquele Jesus misericordioso, aquele Jesus bondoso, aquele Jesus sensível aos sofrimentos das pessoas, aquele Jesus que ia ao encontro do outro, aquele Jesus que acolhia, que fazia refeição com os pecadores, que não ficava olhando assim as várias picuinhas que falavam dele. Foi comer com os pecadores. Jesus não ficava magoado com nada disso, mas ele continuava fazendo o seu trabalho, porque ele tinha um objetivo bem definido, um objetivo muito claro, que era a implantação do reino de Deus aqui entre nós. Por isso ele fazia aquilo que cabia e que estava em sintonia com os propósitos do Pai. Volta e meia ele dizia: aquilo que eu faço é aquilo que o Pai me determinou quando Ele me enviou. Então, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus em tudo isso. Nós sabemos que nós temos as nossas dificuldades, né? Às vezes nós temos os nossos corações rancorosos, alguns até maldosos, uns insensíveis ao sofrimento dos outros, né? Nós estamos falando, e hoje o tema da noite é orar, esperar em Deus, né? Às vezes nós interpretamos a oração como algo que é somente entre nós e Deus e não tem nada a ver mais com nada, né? Interessante que quando Jesus rezava, ele rezava em cima de situações muito concretas da vida. Antes de escolhas importantes na vida, Jesus rezava. Ele ia, claro que a oração de Jesus era constante, diária, mas às vezes ele passava a noite inteira em oração, diz o Evangelho. Quando ele escolheu os apóstolos, por exemplo, ele passou a noite inteira em oração. No momento mais difícil da sua vida, lá no Getsemane, Jesus passou a noite rezando. E o Evangelho diz que suou sangue, né, de sofrimento naquele momento difícil. Então, esperava em Deus. E Deus escutou a sua oração. Ele escutou, mas não mudou os propósitos dele de forma nenhuma. É tanto que Jesus foi até o final, porque foi o propósito do Pai que ele não abrisse mão dos projetos de Deus. E assim Jesus foi. Ele sentiu, teve dificuldade, afaste de mim este cálice de sofrimento, mas faça a tua vontade e não a minha. Então orar e esperar em Deus, mas a disposição nossa, quando oramos, é de fazer a vontade de Deus. E não nem sempre a nossa, porque a nossa vontade às vezes não está em sintonia com a vontade de Deus. Por isso cabe a gente sacrificar algumas coisas que satisfaz a nossa vontade, para assim fazermos a vontade de Deus. Por isso orar é esperar em Deus. E às vezes a gente espera, nós às vezes não temos muita paciência não, né? A gente reza hoje e quer as coisas para ontem, né? Nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas assim, de forma muito imediata. Depois, gente, nós temos que ter presente uma coisa:
né? Deus não é assim uma espécie de pronto-socorro nas horas mais difíceis da vida. Tudo a gente resolve rapidinho e Deus vai resolver para nós. Lembra a leitura primeira do texto de hoje? Um texto muito interessante, lá do profeta Jeremias. Jeremias viveu um momento muito difícil do povo de Israel. De vez em quando nós entramos em crise de alguma coisa, temos as nossas depressões, a nossa vontade de deixar muita coisa, até muitas vezes as pessoas tentarem deixar as coisas da igreja, por isso, por aquilo. Leia o profeta Jeremias com calma, pode ler as profecias todas de Jeremias, você vê uma pessoa que sofreu muito. Jeremias ele entrou em crise em alguns momentos, deu vontade de abandonar tudo, porque Jeremias foi muito perseguido. Jeremias ele foi chamado de profeta da desgraça. Leia lá no texto, está lá. Chamado isso porque o povo acusou Jeremias. De vez de estar profetizando bem, Jeremias estava profetizando o mal do povo. Mas Jeremias, o profeta, estava exatamente transmitindo a mensagem de Deus para o povo. Que dizia assim, olha, com as autoridades do tempo, os reis e tudo, se trilhar esse caminho, vai dar mal. O povo hoje usa a expressão, vai dar ruim, né? Então hoje, se trilhar esse caminho, o profeta vai dar ruim, vai dar mal. O povo não obedeceu. Os reis que viviam em torno de si próprio não escutou o profeta e realmente deu mal. Hoje ele fala de uma situação calamitosa, uma seca muito grande que assolou o país, muita morte, muita violência no campo, na cidade, as pessoas morrendo de fome. Mas no final, o profeta diz: quem é que vai fazer chover? Quem é que vai resolver essa situação? O profeta rezava e esperava em quem? Em Deus. Somente Deus foi capaz de sanar aquela situação calamitosa em que o povo estava vivendo. Mas o profeta também alertou o povo em outras realidades, inclusive quando o povo estava o exílio estava prestes a acontecer. O rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, que estava um grande império se formando, falou, o profeta diz: olha, não adianta ir contra o império. Quem é Israel em relação ao império da Babilônia? Ele disse para os reis: obedeça, ceda, porque não tem condições. É a mesma coisa de algum país desse tamanho assim, aí vem lá o Império Americano com todo o seu exército. Não, vamos enfrentar, porque Deus está conosco. Ele vem e sufoca todo mundo, bomba, mata todo mundo, e Deus não nos abandonou. Mas Deus diz: ceda, renda, porque depois tem a chance de continuar a vida. Os reis não escutou, e o profeta hoje lamenta exatamente a desobediência do povo e do rei, e as coisas deram errado. E depois eles culparam a Deus. Deus nos abandonou. É a mesma coisa que nós fazemos de vez em quando, né? A gente vai para o caminho errado, tá ali, você sabe que vai dar errado, depois dá errado. Por que Deus não me livrou? Orasse e esperasse em Deus, mas fizesse a coisa certa, né? Então, a palavra de Deus sempre nos alerta nesta direção. Porque depois, o que acontece? É o que o Evangelho transmite para nós. Se a gente não tiver aquele critério e não assumir os propósitos de Deus, que nós fomos criados para o bem, gente. Deus criou Deus semeou só trigo, só coisa boa. Deus não criou ninguém má, não. Ninguém nasceu má. Ninguém nasceu joio, não. Todos nós nascemos trigos. Todos nós nascemos plantas boas. As escolhas depois somos nós que fazemos, de desviar dos caminhos do Senhor, de abandonar os caminhos dele, de trilhar caminhos tortuosos. Somos nós que às vezes fazemos as escolhas, mas
Quem é que semeia o joio, a maldade, né? As coisas ruins. Talvez assim, o demônio, né? Ele lança e às vezes nós acabamos aderindo aos propósitos dele e abandonamos os propósitos de Deus. Outra coisa, o texto do Evangelho também alerta, mas tudo cresce juntos. Não devemos ter pressas, nem aquela agonia para resolver logo, porque quem vai resolver no final é somente Deus. Nós não vamos ter condição ao longo do tempo de separar as coisas. Deus que vai fazer isso. É Ele que vai fazer. Cabe a nós fazermos aquilo que temos que fazer, as coisas boas. Seguir o coração de Jesus, seguir as orientações de Jesus, seguir as orientações do seu Evangelho e trilhar os caminhos do Senhor. Cabe a nós fazermos isso. Agora, no final, quem é que vai mandar cortar lá e separar joio do trigo? Isso aí é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então não cabe a nós, ao longo da vida, queremos fazer isso, nem tampouco estarmos acusando as pessoas, nem julgando as pessoas, mas ajudando as pessoas a compreender como que funcionam os caminhos do Senhor, como que funciona o coração contrito a Deus, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Se não estivéssemos na perspectiva e no esforço constante de adequar e de sintonizar o nosso coração com o coração de Jesus, não estaríamos aqui. Mas nós estamos aqui por causa dele. Que esses dias, ao longo desses 3 dias, as reflexões, a palavra de Deus, que nós vamos escutar e vai participar ativamente os dias, possa ajudar a gente a ficar mais perto de Deus, mais perto do coração de Jesus e mais perto, mais próximo dos irmãos, na tolerância, no amor, na misericórdia, na bondade, na justiça, na fraternidade, aqueles gestos que nós sabemos que faz a gente viver melhor e relacionar melhor uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.